Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Victor Souza, falando diretamente do dia 8 de agosto de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que é a brasileira do mesmo país que Rebeca Andrade, nossa medalhista de ouro na ginástica. Estou falando dela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Estou honrada de ser do mesmo país que Rebeca. Só honra. Então estou muito feliz. Eu sou uma pessoa que assiste esportes o dia inteiro e trabalho no intervalo entre uma coisa e outra. Estou acompanhando pela Globo porque jamais reclamei da Globo na minha vida. Não é fazendo shame pros colegas que estão crescendo na internet, né? Mas câmera exclusiva é outra coisa. E completando nosso trio de hoje, ele está de volta. Ele que também é brasileiro, do mesmo país que Ana Patrícia e Duda, que se classificaram hoje para a final olímpica do vôlei de praia feminino. Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Bola no chão, vamos caçar petróleo na areia. Cara, estamos aqui no clima olímpico, não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, não consigo acompanhar política, só consigo ficar o tempo todo ligado qual esporte vai estar rolando agora. Por que eles não estão jogando de madrugada em Paris? Estou revoltado. Era para o pessoal se dividir para conseguir jogar durante a noite lá e a gente acompanhar. Eu acho que tem que ter mais esporte, porque chega agora nessa segunda semana, muitos esportes já estão na fase final, esporte coletivo, não tem o que a gente assistir mais. Já está na época de reprise. Absurdo, cara. Bom, mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui com a nossa política de cada dia, porque vamos começar com atualizações de notícias passadas. Porque o nosso queridíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Xandão, determinou nesta quinta-feira, do dia que a gente está gravando, a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O ouvinte que está nos escutando deve lembrar dele, né? Ele que foi ali responsável por tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para tentar beneficiar o Bolsonaro com aquelas blitz ao longo do país, né? Ele está preso desde o dia 9 de agosto de 2023 por ordem do STF. Então o Xandão revogou a prisão preventiva, né, por entender que os elementos que levaram à prisão há 1 ano não se aplicam mais ao caso. Então agora o Silvinei Vasquez terá que cumprir medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de se apresentar à justiça periodicamente, cancelamento do passaporte, proibição de deixar o país, suspensão do porte de arma de fogo e proibição de uso das redes sociais. E eu queria saber de você, Rodrigo, se será mais um que vai no comércio ali de Brasília tentar personalizar a sua tornozeleira eletrônica, que é, né, um grande ramo, né, que vem crescendo nos últimos anos lá em Brasília. Cara, não tenho a menor dúvida, sim. Aquilo ali agora vai trazer uma pintura especial, né? Fazer um adesivo, usar para campanha. A galera vai começar a colocar sticker em tornozeleira eletrônica para fazer campanha nessas eleições. Agora, dessas restrições aí, Vitor, eu fico me perguntando sobre o uso de redes sociais, porque primeiro, o que está sendo considerado como redes sociais? Depois, como é que a gente tem total controle de que esse sujeito não tem acesso a redes sociais? Ele pode não estar com um perfil pessoal dele. Ele pode não estar com um celular que está registrado no nome dele. Mas se ele foi liberado para ir para casa, ele está acompanhado pelo tornozeleira eletrônica, mas está em casa. O que impede ele de ter acesso a redes sociais em outros tipos de perfil, um perfil anônimo e tudo mais, né? Para mim, esse pessoal tá com acesso à internet, pode estar dentro da sua rede de comunicação ali, os seus grupos de WhatsApp, já é um risco, assim. Porque é o pessoal que fez parte de uma articulação para fraudar a eleição, de uma articulação de golpe. Então é muito complicado esse pessoal poder ter acesso à internet, poder se comunicar com outros acusados, com as pessoas que estão sendo investigadas ou pessoas que ainda não estão sendo investigadas, mas que a gente poderia chegar a elas. É meio complicado, mas compreende-se o motivo de ter revogado a prisão, né? Ô Rodrigo, assim como a despoluição do Rio Sena, essa questão de proibir redes sociais, uso de redes sociais, é o famoso para inglês ver, né, cara? A gente sabe que não vai funcionar. Ana, você já passou por alguma lojinha dessas de personalização de tornozeleira eletrônica em Brasília? Não, mas tenho certeza que saberia onde encontrar. Porque tem essas lojinhas aqui, tipo na Feira dos Importados, tem os quiosques assim, personalize sua capinha de celular. Com certeza faz tornozeleira lá. Certeza. Eu já até pensei qual seria a minha. Eu ia botar umas caveiras, sei lá. Tu já se pegou pensando jovem. nisso? Qual seria o seu sticker da... Desde o dia que eu vi a foto que alguém tirou na Smart Fit da Veco.
Sério? Eu não vi essa Com a não. tornozeleira. Você não viu, não? Não. Meu Deus, cadê? No Smart Fit, que era a que eu ia, inclusive. Eu pensei, qual seria a minha? Se alguém fosse tirar uma foto assim. Vou me corrigir aqui, hein? Não foi em Brasília, que foi em Cuiabá que viram. Ó, mandar o link ainda. Maravilhoso, hein? E com a bandeirinha do Brasil. E com a bandeirinha do Brasil, claro. Excelente. E ela ainda tava com a camisa. Brasil acima de tudo. Cara, sabe o que eu queria muito nessas Olimpíadas? Que, pô, a gente até, pra uma galera aí, já começou de novo a dar uma ressignificada, né, nas cores do Brasil. Pra mim ainda é complicado, ainda tem uma complicação com a bandeira, com a camisa. Mas como a gente eu já não gostava antes, então... Mas assim, a gente começou a ter, aparecem outros uniformes, né, além daquele típico uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, então você começa a ressignificar algumas coisas. Mas eu ia achar divertidíssimo se a gente roubasse esse slogan de Brasil acima de tudo e usasse isso pra torcer em esportes, assim, sabe? Aí tipo, pessoal, foda-se vocês usavam isso aqui pra política. Agora a gente vai inserir isso em algum outro meme, vai zoar essa estética de vocês e vai trabalhar com isso Deus de outra maneira. Não, era só o Brasil acima de tudo. Só o Brasil. A outra parte não usa. Tá, outra parte não usa, ok. Vamos seguir então aqui, ó. Eu gosto de roubar coisa deles, assim, tirar coisa deles, sabe? É tudo nosso, pra eles irem perdendo os slogans deles, isso ia ser muito divertido. Ia mesmo. Inclusive, na nossa pauta aqui vai ter uma ação do governo justamente tentando roubar, não um slogan, mas uma pauta aí que a extrema-direita utilizou durante essa semana. Roubar talvez não tenha sido o melhor termo, mas tentando se apropriar, né, da narrativa que a extrema-direita tentou utilizar, e vamos debater se isso foi bom ou ruim, né? Mas antes de continuar falando sobre o Brasilzão, meu Deus, o Brasa, vamos aqui falar sobre os Estados Unidos, porque o governador de Minnesota, Tim Walz, sei lá, dane-se também, de 60 anos, foi escolhido porque eu não assisti nenhum dia a Globo News, né? Eu só assisto Sport TV, Globo, então eu nunca vi ninguém falando o nome do cara, então eu não... Ele ganhou medalha? Ganhou medalha? Ele era do quê? Ele era do judô? Era atletismo? Não era, maluco, então foda-se. Então temos aí o governador de Minnesota, o operador de telefone Tim, né? Tim Walz, 60 anos, foi escolhido como vice da Kamala Harris em seu segundo mandato no governo de um estado conservador do meio oeste. Ele também foi 2 vezes deputado progressista por um distrito dominado pelos republicanos, professor e comandante da Guarda Nacional do Exército. No ano passado, após a Suprema Corte derrubar o direito constitucional ao aborto, ele assinou uma lei garantindo às mulheres de Minnesota, abre aspas, o direito fundamental de tomar decisões autônomas, fecha aspas, sobre reprodução. Eu não sei se vocês conhecem esse cidadão, mas está aqui o registro. E além disso, a gente teve, né, essa semana sendo divulgadas novas pesquisas que mostram a Kamala à frente do Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos. Ela aparece ali com 51% das intenções de voto contra, 49% do Donald Trump. Acho que é 49 do Donald Trump, exatamente. E aí, o que acontece? Eu pergunto para vocês, primeiro, se vocês conhecem alguma coisa desse governador, além do que eu comentei, e se vocês concordam comigo que não adianta de porra nenhuma divulgação de pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, se o que é o fiel da balança são os estados pêndulos lá, os swing states, que vão definir a porcaria daquela eleição maluca, né? Eu não conhecia ele, mas pelo que eu vi, também não assisti, mas pelo que eu vi, parece que ele é muito bem quisto aí, dessa galera aí do lado deles. E, assim, só isso que eu preciso saber dele. O que já é muita coisa se você pensar que estão batendo no Trump por causa do vice dele. Então o jogo virou, porque ele se fudeu. Agora ele anda até falando aí que, não, eu não sabia que o cara, sei lá, era contra o direito ao divórcio, coisas desse tipo. Não sei também se é porque eu tô muito tempo vendo Olimpíadas, então meu coração está cheio de alegria e esperança, mas eu tô achando que vai dar ruim pro Trump, né? Então, eu acho que a escolha desse camarada até ontem, desconhecido por mim, pode ter sido um acerto dos democratas. A virada aí de narrativa, como a gente falou, Vitor, na gravação passada, que esse tiro do Trump não deu em nada, né? A gente ficou naquela daqui, a gente assim, né? No Brasil repercutiu-se muito no sentido de, ele já foi eleito, foi, é a facada deles. Não foi. O próprio Trump não fala mais disso.
e agora estão batendo nele por causa do Vance, né, que é o vice, que é uma figura bizarríssima, mas ele é uma figura bizarra, e então eu tô estou levemente esperançosa de que vai dar ruim pra ele, porque eu acho que baixaria tem limite até para americano, sabe? Não que a Kamala vá fazer alguma coisa muito diferente, como eu também falei, mas, assim, tem algumas coisas que ficaram desajustadas nesse meio do caminho aí, porque eu acho que a campanha do Trump, a cabeça dele, estava muito certa, assim, tipo, porra, eu vou bater no Biden, e nem muito, porque ele já tá caindo de podre, e vamos lá. Só que nem eles esperavam essa mudança no cenário, de que o Biden ia renunciar e que isso ia pegar muito bem pro Partido Democrata. Porque uma ideia que se tinha é assim, caralho, o bicho vai renunciar não vai disputar o segundo mandato, que ia pegar mal, ia ser uma demonstração de fraqueza, tanto dele quanto do partido, que a Kamala não ia ter muita aderência, assim, e não foi o que aconteceu. Então eu acho que os republicanos estão meio perdidaços, porque eles já tinham contado, né, como certo. Eu acho que vem aí, hein, a primeira presidenta a jogar bombas no Oriente Médio. E aí, Rodrigo, animado com a Axé Kamala? Axé Kamala. Rapidamente, Cara, porque é atualização de notícias passadas, hein? Não, eu vou ser rápido aqui, a campanha do Trump tá perdida, concordo com a Ana Raíssa. Essa entrevista que ele deu lá para a Associação de Jornalistas Negros foi um vexame. Para quem acompanhou, viu que a equipe do Trump encerrou a entrevista antes da hora, porque ele não sabia como encerrar, tiveram que tirar ele por surpresa do próprio candidato. Encerraram porque ele foi um vexame, aquilo foi horrível. Então eles não estão sabendo como se comportar depois desse atentado contra ele, porque algumas portas se fecharam. Eles conseguiriam colar o discurso sobre esse atentado se eles tivessem vinculado esse atentado aos democratas, mas isso se tornou impossível. Eles tentaram no comecinho, mas não dava, então ele não consegue vincular o atentado nem aos democratas, nem a imigrantes, que é o que ele teria para fazer. Então é mais fácil se calar, porque do contrário, isso vai recair no discurso anti-armamentista que ele não quer. Então ninguém dos apoiadores dele, da Associação Nacional de Rifle, vai querer que ele comece a falar mal de um tiro que ele levou. Não, silencie, esquece isso, não vamos falar mal de armas. Então os próprios apoiadores deles não vão querer que isso seja uma pauta. Fora isso, ele já demonstra também uma certa dificuldade. As pessoas esquecem que o Trump ele não é novo. Apesar dele ser um cara muito expansivo, muito comunicativo, isso não significa que ele não tenha dificuldade para poder debater certos temas, que ele não tenha certas dificuldades na hora de ser entrevistado, de dialogar. Ele tem, e ele demonstra isso também. A idade também já está batendo para ele. Não dá para negar isso, né? Então é um questionamento a se fazer. Outro ponto é que lá é uma eleição muito por comparativo. Então, a cada ação que a campanha republicana tomou, a campanha democrata tomou uma ação contrária, logo em seguida e muito mais positiva. Isso é um tipo de estratégia na campanha muito boa. Então, eles esperam ele definir quem vai ser o vice, e é uma escolha de merda, para depois você conseguir definir um vice melhor. Então, nesse comparativo, eles estão saindo bem. Mas concordo com o Vitor também que é complicado a gente se apoiar nessas pesquisas num país que desconhece a democracia. Eles não sabem como é que funciona. Eles não conseguem, é muito difícil para eles compreender a matemática básica. Então eles se enrolam todos para fazer alguns tipos de contas, né? Mas na prática, o que essas pesquisas demonstram para a gente há algum tempo é que se tirasse o Biden, praticamente qualquer candidato democrata mais novo teria a predileção dos apoiadores, do público, né, dos eleitores. Só que agora a gente ainda teria lá, os democratas teriam que virar pelo menos uns 3 estados que eles estavam pendendo para o Trump. Se conseguirem fazer isso, aí a vitória é quase certa. E é nesse tipo de pesquisa em estados que a coisa tem que se focar, daí a escolha de um candidato que seria capaz de vencer em redutos republicanos nesses estados pendulares, né? Então, de início, a ideia seria positiva, mas é sempre irritante para a gente ter que ficar se preocupando com a eleição dos Estados Unidos. Né? Perfeito, Rodrigo. Bom, vamos seguir então aqui com a nossa atualização de notícias passadas, pois o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, cadê a vinheta aí do Diego, lá do Medo e Delírio, decidiu, aliás, saudades de Diego Schinella, hein, cara? Poxa. Diego do Medo e Delírio, que bom que você deu os créditos de modo correto. Porque não é mais.
Não é mais o Diego do Midcast, infelizmente. Caraca, que saudade. O Tribunal de Contas da União decidiu ontem, do dia que a gente está gravando, né, que o presidente Lula pode ficar com o relógio de ouro recebido como presente em 2005 no seu primeiro mandato. Dessa forma, abriu espaço para rediscutir o caso das joias sauditas recebidas pelo Jair Bolsonaro, né, porque tinha aquela história, né, de que o presente teria sido personalíssimo, né, que é o que o Bolsonaro sempre alegou, né, e nesse caso, nesse julgamento, prevaleceu o entendimento do ministro Jorge Oliveira, justamente indicado pelo Bolsonaro, de que não há norma que defina o conceito de, abre aspas, bem de natureza personalíssima, fecha aspas, e alto valor de mercado. Ele foi seguido por 4 de 8 ministros que votaram. No ano passado, o TCU determinou que Bolsonaro devolvesse os itens, né, que ganhou a União com base em uma resolução de 2016 que estabeleceu que o recebimento de presentes em cerimônias com outros chefes de Estado deveria ser considerado patrimônio público, excluindo, obviamente, itens de natureza personalíssima. Então, o Bolsonaro, lembrando, ele está indiciado por conta dessa situação. E aí saiu uma notícia de que o Lula teria ficado puto, né? Ele não teria gostado dessa decisão, justamente porque, para ele, foda-se o relógio que ele ganhou, e acaba que com essa decisão pode beneficiar justamente o Bolsonaro em um dos indiciamentos dele nessa questão lá das joias, né, desviadas, do Rolex e tudo mais. Mas, em paralelo, o nosso querido diretor da Polícia Federal, o Andrei Augusto Passos Rodrigues, afirmou que essa decisão do TCU não deve interferir na investigação sobre as joias do Bolsonaro, porque esse caso envolve mais crimes do que questões meramente administrativas, como no caso aí do Lula, né, dessa questão do relógio, de que ele pode ficar ou devolver, né? Então, no caso, o buraco é mais embaixo. Vou abrir aspas aqui para o Andrei Rodrigues. Para a Polícia Federal, a investigação em questão envolve diversas condutas, além do recebimento das joias, tais como a omissão de dados e informações, ocultação de movimentação de bens, advocacia administrativa, dentre outras, indo além de questões meramente administrativas, fecha aspas. E eu queria perguntar para vocês, se vocês já veem nessa decisão aí do TCU algum iniciozinho de tentativa de anistia, começar alguma coisinha ali, ou se é só um julgamento técnico do TCU. Lembrando que na notícia que saiu sobre o Lula, né, ele estava pensando, segundo a notícia que saiu, em devolver logo o relógio, mas aí parece que aliados dele sugeriram que ele recorresse da decisão ao invés de devolver, porque isso poderia justamente dar munição para o caso do Bolsonaro. Eu não sei se você tem a informação aí nessa notícia, Vitor, de quem provocou o Tribunal de Contas da União para que se tomasse uma decisão a respeito disso. Porque não pode fazer nada na cabeça dele de fazer isso. Alguém tem que ter provocado para que ele tenha agido e tomado essa decisão, né? Mas, no geral, eu não acho que isso seja um início de tentativa de anistia, porque essa tentativa de anistia, ela existe já desde que esses crimes começaram a ser apresentados, assim, a via público. Então, nunca deixou de ter uma tentativa de anistia. São vários esforços nos últimos anos para isso. Aliás, desde antes do Lula assumir. Assim que se percebeu que o Bolsonaro ele poderia perder a eleição, já se começou a movimentação para uma possível anistia, para poder tentar criar mecanismos para que essas informações não viessem a público ou que não tivesse processo. E talvez esse seja o grande problema. É aí que você identifica uma série de crimes, nessa tentativa de encobrir ações, que é o que a gente observa nesse caso das joias. Não é o fato dele ter recebido as joias, ter falado, nossa, eu quero ficar com elas. É todo o esforço, tudo que foi movimentado para que essas joias saíssem do país, para que você tentasse vender isso, para que você articulasse essa quadrilha na tentativa de não entregar esses bens, assim, não só os Rolex. Então é todo esse esforço. É isso que a gente que seria o grande problema, né? Mas também vai depender pra gente a repercussão dessa nova decisão do TCU. Porque a repercussão disso na mídia pode recair para o lado de explicar que, olha, dane-se o relógio, a questão do Bolsonaro com as joias é outra, ou essa repercussão pode tentar fazer uma ligação direta entre, olha, o Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro, ele também recebeu relógios. O que tem, sim, uma possibilidade de cair no popular, de ser divulgado dessa maneira e as pessoas falarem, é a mesma coisa, então o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Vai depender de como que a imprensa hegemônica repercute isso daqui para frente. Rodrigo, só trazendo a informação, esse processo foi apresentado pelo deputado federal bolsonarista Sanderson, do
PL do Rio Grande do Sul em agosto de 2023, e esse tema começou a ser julgado em março, mas foi interrompido, né, e aí voltou agora em agosto. Ai, tá vendo? Que preguiça. Ai, que preguiça, que preguiça, que preguiça. Eu acho que eu não tenho nem nada pra falar diferente do que o Rodrigo trouxe aí, eu acho. E assim, claro que o Lula se irritou com isso, claro que ele queria devolver isso logo, porque ele não está interessado em roubar joias, né? Essa questão das joias, a discussão, o TCU quer dar esse ar de que é uma discussão muito técnica e muito administrativa, mas nada que o TCU faz é técnico e administrativo, nada. O TCU pauta coisas do jeito que ele pautou o impeachment da Dilma. Toda essa questão do impeachment começou com uma reprovação de contas lá no TCU. Então, não tem nada de técnico nem de administrativo nessa decisão. Mas o fato do TCU ter aceito essa provocação que veio desse deputado bolsonarista já mostra, né, onde que eles queriam ir. E é um saco, porque as motivações são completamente diferentes. O Bolsonaro queria roubar joias, ele queria transformar essas joias em dinheiro, e ele queria lavar as joias que ele recebeu como propina. São coisas completamente diferentes de um presente que... E não é porque é um presente que o Lula ganhou em 2005, não, foda-se. Por mim, o cara, até as roupas que ele usou, ele tinha que devolver. Se é para entrar nesse mérito, eu acho que a gente tem questões muito diferentes e muito mais profundas para discutir, só que é mais uma vez um bolsonarista enchendo a porra do saco, né? E aí a gente tem que estar discutindo isso. Então, na verdade, a área técnica do TCU, estava lendo aqui na reportagem, ela defendeu que o Lula pudesse permanecer com o item porque a resolução do TCU sobre o assunto, aquela de 2016, é posterior ao recebimento do presente. Aí o relator do caso, a Anastasia, que foi indicação, né, na época do governo Bolsonaro, sempre lembrando que o TCU ele é formado por pessoas que são indicadas. E aí vai senador, vai cara que era ministro, só essa galera bacana. E aí o Anastasia foi acompanhado por um outro ministro. Quando o julgamento foi interrompido pelo decano da corte, o Walton Rodrigues, ele defendeu que a entrega do relógio ao patrimônio público, fixando o entendimento de que objetos desse tipo devem sempre pertencer à União, mas ficou isolado com seu voto. Então, a ideia de Walton foi estabelecer um marco que valesse tanto para Lula quanto Bolsonaro, bem como para chefes do Executivo Federal anteriores com situações semelhantes, entendeu? E aí ele defendeu que isso aí valesse para todo mundo, né? Mas, enfim, temos essa situação, vamos ver como é que vai se desenrolar, né, esse caso na mídia e realmente lá na investigação também da Polícia Federal, né? Se vai ter algum impacto. Segundo o diretor da PF, tá de boa, não vai impactar em nada. Agora vamos seguir aqui com a nossa pauta, pois a PGR do nosso queridíssimo... Cara, desculpa, eu não consigo olhar pro Gonê e não ver aquela foto de IA que mudou todos para mulher. Que caraca, é muito melhor. Eu nunca mais olhei pra cara dele e aceitei como verdadeira. Pra mim, a verdadeira é aquela da IA. É a Gonê, né? Então, assim, a PGR acionou a STF para suspender as emendas PIX. Então, o Gonê vê falta de transparência e pede que a ação seja distribuída para Flávio Dino, que já é relator de pedido feito por entidade jornalística Abrage. Então, segundo a ação apresentada pela PGR, a emenda PIX, chamada de, abre aspas, transferência especial, fecha aspas, pela Câmara, também contraria princípios constitucionais tais como o Pacto Federativo, a separação dos poderes e os limites que a própria Constituição Federal estabeleceu para a reforma ou alteração de seu texto. As emendas PIX foram criadas em 2019 por meio de uma proposta de emenda à Constituição, né, no caso a PEC, apresentada pela deputada Gleisi Hoffmann, atual presidente do seu partido, e relatada pelo deputado Aécio Neves. Então, por esse modelo, né, cada parlamentar pode indicar quanto do valor em emenda individual pretende enviar diretamente para as contas de prefeituras e estados, sem depender do aval do governo. Essa quantia pode ser usada como o prefeito bem entender, como o dinheiro não passa pelos ministérios, não cabe ao TCU a fiscalização, mas a órgãos de controles locais. E aí, depois desse acionamento que a PGR fez ao STF, o Flávio Dino ele autorizou que as emendas PIX continuem sendo utilizadas para obras em andamento e em caso de calamidade pública, né? Então, o ministro autorizou a continuidade da execução desses recursos, mas com algumas pequenas regras. Então, para as obras em andamento, né, para pagamento de medições, né, apresentação de atestado sobre a medição emitido por órgão a ser definido pelo Poder Executivo, total transparência e rastreabilidade do recurso a ser transferido, registro do plano de trabalho na plataforma transfere.gov.br ou, né, em caso de situação de calamidade pública,
jurídica que seja devidamente reconhecida pela Defesa Civil e publicada em Diário Oficial. Então, para o ministro, somente transparência e rastreabilidade pode resolver essa problemática desse novo tipo de função parlamentar, a de ordenador de despesas. E aí parece que o Congresso não curtiu muito essa história. Isso é uma notícia de que, em resposta a essa situação, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, decidiu suspender a votação da LDO, que estava programada para a segunda quinzena de agosto. A votação deve ficar para depois das eleições municipais de outubro. Além disso, parlamentares preparam mudanças no projeto da LDO para garantir o controle do orçamento e evitar que as emendas sejam canceladas. Vai dar muito pano para manga essa história aí, hein? Nossa, esse é um assunto que me dá mais sono do que Ana Vitória, cara. Serião, assim, serião. A única parte interessante disso aí é irritar o Lira, porque a gente já perdeu muito nessa discussão sobre as emendas. A gente consegue segurar a onda aqui e ali, desde que se normalizou. Porque esse é o problema. Se normalizou o RP9 anos atrás, e dali pra frente é muito difícil da gente conseguir ganhar essa discussão. Principalmente com o Congresso, do modo como ele foi formado. Então é claro, a gente olha uma notícia dessa de início, a gente fala, pô, bacana, tá acabando com essa festa danada. Só que eu não duvido que assim que passar as eleições, a gente volte a ter problema com isso. A gente volte, se vai dar uma volta de novo, vai criar um novo giro nos regimentos e fazer uma nova proposta de emenda à Constituição, para tentar manter essa distribuição de recursos opaca, né? Que isso não seja transparente, porque já se normalizou. E dali em diante, não são só parlamentares de direita, não. Parlamentares de esquerda também, eles vão defender que seja assim, porque se tornou muito confortável que se trabalhe dessa maneira, né? E aí depois, se você volta a querer cobrar, você volta a querer fazer fiscalização, a pessoa já não aceita mais. Então, o meu maior problema nesses últimos anos foi a normalização disso dentro do parlamento. Não era para ser assim. Então, para a gente conseguir, talvez, ganhar essa discussão, a gente vai ter que, sei lá, forçar muito mais a barra para chegar a um bom tom e acabar com essa festa. Tô feliz do Lira tá puta durante as férias dele com isso, que eu tenho certeza que tá. Só. É isso, a gente não vai se livrar disso nunca mais. Esses subterfúgios vão ser cada vez mais subterfúgios, então o meu receio é que a gente, né, que se perca, na verdade, a possibilidade de saber para onde tá indo isso. Mas assim, olha, o Rodrigo já capotou. Falou do Lira, o Rodrigo desligou. Tá abrindo a boca, dele já tá ali, ó, pra zero. Mas vamos esperar, né? O Lira vai voltar puto com isso e eu estou muito feliz por ele estar perturbado nas férias. Esse é aquele assunto que a gente fica com a sensação de que um lado não vai perder, a gente sabe que esse lado é o Congresso, né? Porque, como o Rodrigo falou, eles vão dar algum rodopio e a farra vai continuar. Agora, eu fiquei muito curioso com o timing do Gonê, né? Como se as emendas PIX tivessem surgido outro dia. Ele manda que não é admissível que as emendas PIX continuam ocorrendo, continuem acontecendo. Porra, só esse ano já foi quase 8 bilhões empenhados só em emenda PIX e agora que o cara diz que é inadmissível isso continuar. Enfim, né? Bom, fechamos aqui mais um tópico e agora vamos falar, Ana Raíssa, sabe de quê? Pix na mão, pauta no chão. Os ouvintes, eles estão devagar, hein? Acho que não vai ser batida a meta. No caso, a gente vai ter menos trabalho, porque a gente não vai precisar fazer episódios extras, né, do Midcast Sem Pauta, mas a meta está longe de ser batida. Rodrigo e eu estávamos doidos para fazer um episódio sem pauta falando de música. Quer dizer, melhor ainda, falando mal. Mas não vai rolar, né? Infelizmente, pois tá todo mundo aí com o escorpião no bolso. Por enquanto estamos longe da meta, né? Lembrando que a meta é o seguinte, de 29 de julho a 29 de agosto, um mês aí, para os ouvintes fazerem seus Pix de R$1, R$2, R$3, de quanto você quiser. E se durante esse período a gente dobrar o valor de apoio que temos atualmente no Apoia-se, a gente promete em setembro fazer episódios aí do Midcast Sem Pauta, paralelo ao Midcast Político. Eu não sei se o Rodrigo estava ciente disso, mas se não estava, está sabendo nesse momento. Eu me lembro vagamente de muitos anos atrás, quando a gente tinha um programa com pauta, de falar sobre isso. Mas, gente, se vocês não sabem o que vocês estão deixando de perder. Porque imagina a gente fazer um episódio sem pauta, agora com a pauta que a Ana Raíssa colocou, né? Que é quase sem pauta então, pra gente poder falar sobre música. E você pode ter certeza que
a banda que você gosta, a gente vai ter motivos pra odiar. Mas a banda que você odeia, a gente também vai ter motivo pra odiar. Então todo mundo vai ficar insatisfeito. A gente vai poder falar mal de todas as bandas, as que você gosta e as que você odeia. Então dá aquela pesada na balança ali, né? Pensa aquele povo que você detesta quando coloca a música no churrasco, aquele seu vizinho que coloca aquele som que sabe que te irrita, que te tira o sono. A gente vai despejar a crítica, falar mal desse povo aqui. No meio disso, é claro, né? Você também vai ficar puto da vida de ouvir a gente poder reclamar do som da sua vida, das suas memórias afetivas, aquilo que embalou a sua juventude. Mas é uma possibilidade. Para isso, tem que liberar a mufunfa. Exatamente. E o céu é o limite, né, cara? No Midcast Sem Pauta. Então, se você quiser contribuir para esta campanha Pix na Mão, Pauta no Chão, a chave é podcastmid@gmail.com, nossa chave Pix, tem na descrição do episódio também. E se você quiser nos apoiar de forma recorrente, inclusive agradecemos a todos que nos apoiam lá pelo Apoia-se. O endereço é apoia.se/midcast, tem várias categorias para você nos apoiar. Quem apoia na categoria Cartinhas da Xuxa, né, tem a possibilidade de ter seu nome lido aqui no final do episódio, no momento Cartinhas da Xuxa, e consumir conteúdo extra lá dentro do Apoia-se. E quem nos apoia a partir da categoria Um Beijo na Lhama acompanha aqui gravação ao vivo. Temos aqui hoje Reni Barcelos, Laís de Moraes, né, a prima do Alexandre de Moraes, acompanhando mais uma vez aqui a nossa gravação. Não sei se é bom ou ruim, não sei se é realmente um grande benefício acompanhar a gente ao vivo, mas é o que a gente consegue disponibilizar, né? E tem também aqui a nossa estampa do Midcast, Tem que Dilapidar as Fortunas, se você quiser comprar algum produto com essa belíssima estampa. Ó, a Ana Raíssa, inclusive, está mostrando aqui pra gente que ela está utilizando a caneca Tem que Dilapidar as Fortunas. Eu não estou com ela aqui nesse momento, mas eu utilizo no dia a dia aqui em casa. É excelente. Então, bit.ly/estampa Midcast, tem na descrição do episódio também, caso você queira comprar aí algum produto com essa estampa, beleza? Vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque vamos falar novamente sobre as eleições na Venezuela, porque temos novamente um novo autoproclamado presidente. Quer dizer, na verdade, dois, né? Porque o Maduro se autoproclamou presidente também, né? Antes até mesmo do CNE, e o de oposição agora também, ó. Abre aspas para o Edmundo Gonzalez. Vencemos esta eleição sem qualquer discussão. Agora, cabe a todos nós fazer respeitar a voz do povo. Procede-se de imediato a proclamação de Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente eleito da República. Na verdade, foi um comunicado assinado por ele e pela Maria Corina Machado, né, que são os líderes ali da oposição, que também pedem que os militares venezuelanos se coloquem ao lado do povo. E aí depois teve uma galera, parece que da oposição, dizendo que isso não foi autoproclamação, foi só, né, a constatação do que aconteceu na eleição, que não tem ninguém se autoproclamando, porque quem proclama o resultado é o CNE, enfim. E aí a gente teve a contagem das atas feita pela oposição, e segundo a oposição, na contagem das atas das quais eles têm acesso, segundo eles não têm acesso a todas as atas, só ao que representaria ele por volta de 79% das urnas, o Edmundo Gonzalez teria ganho com 6,8 milhões de votos, enquanto Maduro teria 3,1 milhões de votos. Lembrando que esse não é o valor que o CNE, né, que é o Conselho Nacional Eleitoral, divulgou e proclamou o Maduro como presidente. E aí parece que uma plataforma lá da Colômbia, que faz checagem, sei lá, pegou essas mesmas atas, conferiu e disse que é isso mesmo. Realmente a oposição ganhou com 67% dos votos e o Maduro teve só 30%. Aí a oposição disse que se o Brasil quisesse as atas, disponibilizaria para eles poderem contar, e o Brasil falou, não, quem tem que disponibilizar é o CNE, tem que ser de forma oficial, então não vem com isso para cá não. Aí tivemos também nessa semana a oposição dizendo que a chefe regional, né, foi presa pelo governo Maduro e parece que estavam ameaçando o próprio Edmundo Gonzalez de prisão, caso ele não se apresentasse lá no STF lá da Venezuela, que convocaram ele por desacato. A União Europeia não reconheceu a eleição do Maduro, né? Anunciou que não reconhece, mas ao contrário dos Estados Unidos, preferiu não considerar Edmundo Gonzalez como vencedor
vencedor, a União Europeia pediu uma verificação independente para testar o resultado do pleito. E na véspera, né, dessa decisão, 7 países europeus governados por diferentes correntes ideológicas fizeram uma declaração conjunta pedindo a divulgação das atas eleitorais. O Brasil seguiu esse mesmo caminho, confirmou que só vai reconhecer o resultado após a divulgação das atas, coisa que ainda não aconteceu, e para surpresa de 0 pessoas, as Forças Armadas da Venezuela declararam lealdade absoluta a Nicolás Maduro. E aí, como é que vocês viram esses novos acontecimentos? Parece que, sim, várias noticiazinhas, mas o negócio continua na mesma do que já estava semana passada, né? Eu acho que está exatamente na mesma. Pra gente ver que voto impresso e auditável não adianta porra nenhuma quando você quer manipular, né? Porque é o que a gente falou aqui da outra vez. Você vota na urna, a urna imprime seu voto, e então é o famoso impresso e auditável. Quem audita os auditores? Quem audita os auditores? Né? O TSE nosso abriu mão e falou assim, quer saber? Pau no cu de vocês. Veio falar mal da gente, também a gente não vai checar isso aí, não. E o Brasil é o único adulto na sala, né? É o único que não tá se precipitando e tá assim, não, bicho, a gente só quer as atas. Aí o governo fica assim, mas veja bem, temos aqui essas atas. E aí nada sai do lugar, nada muda, tá do mesmo jeito. Essa tensão que já tava muito forte, eu acho que ela nem se acirrou, né? Mas ela se mantém, mas também não sei. A última vez que eu vi o número de mortos estava em 20. Eu acho que não aumentou muito mais que isso, tomara, mas meio que tá na mesma. É uma situação muito nebulosa, assim. Eu também não consigo cravar e falar assim, só olha aí como o Maduro está de armação. Porque é tudo uma grande confusão. Rodrigo, você vai defender o governo do ditador Nicolás Maduro? Olha, se pagassem, eu defenderia. Mas fora isso, assim, eu vou ser um pouco... Tá, tem uma galera que escuta a gente que vai ficar com raiva agora. Mas é o meu papel social. É isso que eu vou cumprir, meu papel social. Diferente de Ana Raíssa, eu acho que, da minha perspectiva, é explícito a fraude pelo lado do Maduro, sabe? O Maduro, ele já é há muito tempo um ditador, ele há muito tempo não tem políticas de esquerda, ele tá muito distante da esquerda, isso aí já se perdeu, esquecem isso, parem de passar vergonha de defender Nicolás Maduro. Ele suja o legado do chavismo, ele suja o legado da esquerda, não tem que ter vinculação nenhuma com isso, é uma condenação direta de que a Venezuela ela vive uma ditadura nas mãos de Nicolás Maduro e do exército, já faz um bom tempo. Esses generais nunca vão ir contra o Maduro porque eles também estão dentro do sistema. A Venezuela tem muito general, esse pessoal ganha muito bem, então é um sistema extremamente corrupto, não dá para confiar em praticamente nada que saia do governo Maduro, também não dá para confiar na oposição. Então, atualmente, nesse momento, qualquer informação que venha da Venezuela, inclusive divulgação de atas agora, não dá para confiar, é impossível confiar. Então sim, a gente tem armação ali, gente, e não é uma agência falando. É muita gente, muitos observadores, muita gente que tem mais capacidade, que tem como demonstrar isso, que apresenta pra gente as informações e fala, não dá pra confiar numa eleição que ela acontece desse modo. Fora isso, a gente já tem uma quebra de uma série de acordos. Você sai fazendo acordos com o governo da Venezuela já há anos e, subsequentemente, você tem a quebra desses acordos. Você não aceita que tenha uma oposição, por mais que a gente possa criticar a oposição venezuelana, e sim, ela é uma oposição entreguista, ela é uma oposição extremista, ela é uma oposição de direita vergonhosa e às vezes de extrema direita, que a gente não pode normalizar. Sim, tem tudo isso. Mas a não existência de oposição, ou não ser possível você fazer frente ao governo ou apresentar qualquer tipo de discordância, é um problema enorme. É disso que se trata um governo autoritário, que é o caso da Venezuela. Então a gente tem que parar também de tergiversar, de achar que existe alguma maneira da gente salvar o discurso em torno do Nicolás Maduro. Não tem. O Nicolás Maduro já passou pro lado de lá há muitos anos. A declaração do Nicolás Maduro vindo à televisão, poucos dias depois disso, foi falar para as pessoas, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. É esse o ponto que ele tá. Ele é um cara que ele já abraçou até o extremismo religioso, ele já abraçou a Universal, tá lá o pessoal da Universal fazendo culto para ele, para poder... É ridículo isso, cara, mas é o que tá acontecendo há muito tempo. Então não venham com essa. O pessoal ainda que se diz de esquerda e acha que é possível fazer qualquer tipo de defesa do governo do Nicolás Maduro, tá passando vergonha. Para com isso. E tudo bem as pessoas nas redes fazerem isso de modo desinformado, mas o PT fazer isso, dirigentes do PT fazerem isso, ou de outros partidos, ou articuladores políticos ditos de esquerda no Brasil fazerem isso, é vexaminoso. Não tem porquê. Sei lá, o pessoal até pouco tempo estava querendo defender o Ortega. Aí foi preciso o quê? Foi preciso, sei lá, o Ortega começar a bater de frente com o governo brasileiro
Foi preciso até começar a aprender torto e a direito aqui e negar certos pedidos do governo brasileiro para o Lula poder falar e o PT poder falar, não, peraí, a gente tem um problema lá. O que vai ser necessário? O Maduro fazer para as pessoas caírem na real. Pulsou o embaixador brasileiro essa semana, né? Cai na real, gente. O Maduro não defende políticas de esquerda há muito tempo. Não defende. Aquilo ali só atravanca o caminho na América Latina, aquilo ali atrapalha uma diversidade de acordos que a gente poderia ter. O nosso caminho está sendo embarreirado por conta de um governo autoritário na Venezuela. A Venezuela, ela é fundamental para a economia, não só da América Latina, não só das Américas, ela é fundamental. E isso está atrapalhando a política internacional. Mas é um problema que não se sabe como resolver de modo adequado. Porque nisso eu tenho que concordar com o Lula toda vez que ele fala, a gente tem que respeitar a soberania do país. A gente não pode simplesmente chegar lá e falar, não, vamos nos organizar aqui e intervir na Venezuela. Isso também é um absurdo. Não dá para as pessoas acharem que se resolve um problema dessa maneira. Não, intervencionismo não, gente. Não, peraí. Mas também a gente tem que conseguir do nosso lado, como outras nações que têm acordo com a Venezuela, poder marcar o pé firmemente e falar, não, a gente não reconhece esse processo. Isso não foi um processo eleitoral liso, a gente não reconhece. A partir do momento que a maioria dos países aqui no Sul, eles fazem isso, a coisa ela começa a mudar de figura. É claro, é importante fazer isso de modo adulto, como o Vitor falou. Não é simplesmente sair reconhecendo o opositor e falar, ele agora é o presidente da Venezuela, porque isso é falso. Se a gente não tem credibilidade nesse processo eleitoral, não significa que nenhum dos dois lados pode ser afirmado como eleito. Significa isso, cara. Você precisa ter um processo eleitoral adequado, limpo, transparente na Venezuela, e não foi o que aconteceu. Então não é dizer que a oposição ganhou, porque não é isso que não dá pra cravar, tá, sabe? Então tem que ser o adulto na sala, tem que falar, olha, baixa a bola, torcedores, calma, vamos ver se a gente consegue ter algum diálogo diplomático mínimo para que exista uma transição da Venezuela para uma espécie de democracia. Sabe-se lá quais vão ser os termos da democracia próprios, desenvolvidos organicamente pela Venezuela, que não tem que ser ditados por outros países, não tem. Isso eu também concordo com o Lula, não tem que ser determinado por outros países. Mas diplomaticamente a gente tem como fazer frente e falar, olha, a gente vai ter uma série de problemas aqui nos nossos acordos se não tiver um processo eleitoral liso e transparente. E não teve. Não tem há bastante tempo. E o que me irrita aqui é o povo do lado de cá encher o raio da paciência e achar que ainda tem algum tipo de margem para defender Nicolás Maduro a essa altura do campeonato. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus, pé no chão. Caiam na real. Parem de passar vergonha. Excelente, Rodrigo. Na base do ódio que a gente adora aqui, vamos ver quantos ouvintes vão abandonar o Midcast depois de hoje, mas eu estou alinhado ao seu posicionamento aqui. Inclusive, o Celso Amorim, ele que eu falei na semana passada que ele é o correspondente do Brasil lá, né? Porra, se o cara fosse um jornalista cobrindo a Olimpíada, né, cara? Ele é um enviado, enviado especial aí do Brasil para acompanhar lá a eleição. E ele deu uma entrevista dizendo que ele não quer usar o termo guerra civil, mas teme muito que isso aconteça lá na Venezuela, tamanha complicação, né, que está a situação lá na Venezuela depois da eleição. Ana, você quer complementar alguma coisa após essa fala do Rodrigo? Eu quero perguntar pro Rodrigo, e se o Maduro tocasse no Charlie Brown? Cara, eu acho que se o Maduro ele conseguir competir no skate park, aí talvez eu pense em mudar a minha posição. Então, se a gente começar a ter imagens do Nicolás Maduro de bermudinha e... De bermudão. De bermudão. Maduro de bermudão. Aquela descendo. regata grandona também. Grandona, sim. Aí talvez, cara, a coisa mude de figura. Se aparecer uma imagem, eu quero um registro fotográfico. Comprovado. Sem a produção. Não, sem A, cara. Aquilo ali tem que ser o registro direto. Chega de fraude, Chega de fraude, tem que ser de verdade. Um filme fotográfico que mostre o fantasma do Chorão do lado do Nicolás Maduro. Aí talvez. Mas, Rodrigo, caralho, o único momento que a gente, entre aspas, defendeu o Maduro aqui na semana passada foi quando a Ana comentou que ele chamou o Musk pra porrada. Aí a gente defendeu que seria excelente ter esse evento, né, cara? Não, ia ser até porque, assim, gente, longe de mim defender a violência, mas nessa parte é entretenimento, porque ele ia moer o Musk na porrada. Ninguém tem a menor dúvida disso, assim, ninguém tem a menor dúvida. Não ia nem suar. Nossa, aí eu queria ver. E não sei se a galera já viu, mas assim, o Nicolás Maduro, ele é grande. O cara é grande. Ele não é pequeno, tá? O cara é grandão.
Exatamente, cara. Então vamos seguir aqui. Chega de assuntos internacionais. Vamos agora falar do Brasa, que é do Brasil, porque o nosso grande Ministério das Comunicações... Que é o ministro mesmo do Ministério das Comunicações, cara? Eu confesso que eu não me recordo. Cadê? Quem é o ministro do Ministério das Comunicações? Cadê? Vou ter que botar aqui no Google, ó. Ministério das Comunicações. Ah, porra, como é que eu esqueci, cara? É o grandioso Juscelino Filho, pô. Como é que, cara, que absurdo. Não, mas tá explicado por que a gente esqueceu. Não, mas ele tá porque a gente toda semana esquecer. aqui. Ele tá quase toda semana aqui com algum problema pra dificultar a vida do governo, né? Pô, agora explica tudo aqui dessa notícia, né? Esse é o meme do eu não quero acreditar. Exato. Então, o ministério do nosso querido Juscelino Filho, né, o Ministério das Comunicações, eles tiveram uma ideia fantástica. Eles foram divulgar um programa deles, né, de computadores para todos, né, alguma coisa assim, de inclusão, que é um programa que tem lá do Ministério das Comunicações, e aí eles pegaram a foto mais icônica da história das Olimpíadas, dessa Olimpíada, deve ser uma das mais icônicas de toda a história das Olimpíadas, que foi a Rebeca recebendo a sua medalha de ouro no solo com a Simone Biles e a Jordan Childs reverenciando a Rebeca ao receber a medalha. E aí os caras pegaram a foto, apagaram a Rebeca da imagem e postaram a foto desse programa deles, Computadores para a Inclusão, como se fosse um grande feito, assim, uma grande coisa eles terem tido essa ideia brilhante de pegar uma das fotos mais representativas da história e colocar um computador no lugar da Rebeca. E aí, obviamente, isso rendeu muita porrada em cima do Ministério das Comunicações, muito meme, e eles apagaram a postagem, depois refizeram a publicação mantendo a Rebeca com os logos ali dos programas que eles têm, batendo palminha pra Rebeca, né, junto com a reverência, e falando que todos os brasileiros e brasileiras se sentiram honrados pela Rebeca, mas principalmente cada mulher preta brasileira subiu junto ao topo do pódio na imagem, e todos nós do Ministério das Comunicações reverenciamos Rebeca Andrade, pipipi, popopó, e só lembrando que a galera que trabalha ali na comunicação do Ministério das Comunicações não é a mesma galera da Secretaria de Comunicação do Governo, né? Cada ministério tem a sua SECOM, vamos dizer assim, né? Como é que vocês viram? Assim, antes, eu já ia emendar com outro tópico, mas vamos focar só nessa, porque assim, eu achei uma coisa assim, completamente maluca, absurda, de quem teve a ideia. Eu queria conhecer o sujeito que teve a ideia de fazer esse post e conhecer quem foi a mente brilhante que aprovou publicar isso, cara. Olha, enquanto uma pessoa que trabalhou muitos anos, trabalha ainda nesse tipo de produção, é muito fácil sair uma merda dessa de uma agência de publicidade, de uma gerência de comunicação, de uma coordenação de comunicação, porque é feito muito a toque de caixa. A pessoa que faz se sente um gênio, ele acha que ele teve uma resposta fácil e genial para uma parada, e depois ele mesmo se envergonha. É muito fácil uma merda dessa sair de uma gerência, de uma comunicação, de qualquer que seja a marca, o governo, o cliente. Porque isso, caralho, eu sou um gênio. E se a gente apagar a Rebeca, colocar aqui os nomes? Sabe, eu vejo e digo mais. Alguém falou, tenho certeza, alguém falou assim, bicho, então, não. Aí outra pessoa acima, ou o dono da ideia, ou quem tinha que aprovar, não deu ouvidos. Certeza. Toda vez que sai uma parada dessa aí que alguém fala, porra, não tinha ninguém pra dizer que não tava bom, eu lembro dos momentos que eu era essa pessoa. As pessoas fazem assim, se aprovar, aprovou. E vai. Tem alguém que diz que era uma merda, mas a galera simplesmente não escuta. Que ideia de jirico, que ideia imbecil. Sabe aquela primeira ideia quando você fala assim, a primeira ideia que vier você descarta porque ela não é boa? Essa ideia que o cara acha que é genial. E foi publicada. Não, e a pessoa fez no dia que a foto foi tirada e que tava rodando o mundo. Não é que tipo assim, não, esperou, sei lá, uma semana, né, passou todo aquele hype, já seria ruim. Mas não é que a pessoa esperou. Não, ela quis pegar o hype e falou, porra, agora vai. Vou substituir a maior medalhista olímpica da história do Brasil pelo um ícone que faz referência ao programa Computadores para a Inclusão do Governo Federal. Brilhante ideia. Ou pior, a ideia veio de cima. Então veio um diretor, um gerente, um picão lá e falou,
não, ó, faz o seguinte, tarará. Aí a pessoa que vai fazer fala assim, então, chefe, acho que não vai pegar bem, não, faz aí. Ou então foi intermediada, a pessoa falou, não, pô, o chefe pediu, faz aí. É uma imbecilidade, assim, sem tamanho. E aí, Rodrigo, o que você achou, cara? Cara, a Anaísta tá certo, isso acontece aos montes, principalmente quando você descentraliza o trabalho e você coloca um monte de estagiário para fazer as coisas, ou gente sem experiência para fazer as coisas muito rápido. Então a gente tem que aproveitar o boom, tem que aproveitar a notícia, isso tá dando engajamento agora. E vem a ordem de cima, é isso que tá dando engajamento, esse aqui é um releasezinho básico, é disso que a gente tem que falar. E às vezes é 2 linhas, faz disso aqui. E pronto. E a pessoa tem que se virar e fazer uma imagem em questão de minutos ali, porque tem que postar, porque tem que aproveitar o engajamento. Isso é uma merda, sabe? Isso é uma merda. E aí a pessoa deu a ordem e às vezes ela nem verifica direito o que foi. A pessoa que deu a ordem está desinformada muitas vezes. Então a chefia, ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Alguém orientou e falou, olha, esse aqui é o tópico do momento. É isso que está acontecendo, essa imagem está circulando. E o chefe está desinformado. Não tá acompanhando porra nenhuma. É uma pessoa que não entende de circulação de informação em rede, e ele tem que dar ordem, ele vai dar ordem e faz isso, e é rápido. Então esse tipo de besteira acontece mesmo, assim. Mas não era para acontecer. Em alguns casos, a gente precisa ser um pouco mais delicado, e isso denota muita falta de experiência, porque com certos conteúdos mais complexos, às vezes se perde na tradução. Mas quando é uma coisa muito simples e que deveria ser evidente, tipo, não apagar o nosso principal ícone olímpico de uma foto para tentar fazer uma campanha, isso deveria ser óbvio. Não apague o nosso principal ícone olímpico. Não faça isso. Deveria ser um pressuposto ali, mas não é. E é muito irritante quando você é a pessoa do isso vai dar merda e ninguém te escuta, quando você avisa. Às vezes escutam, então vocês podem ter certeza de que para cada besteira dessa que aparece, teve mais umas 100 que foram barradas por alguém que apontou e falou, não, isso aqui não, cara, vai dar besteira, tô avisando. Então sim, é fundamental que tenha aviso. A gente barra muita coisa. Pô, recentemente, até não tem nada a ver com isso, mas passaram para mim uma chamada de trabalho de uma revista que tinha sido escrito pelo pessoal de Portugal. E aí o título era algo como Diálogos pelo alguma coisa. Diálogos no pelo. Aí eu tive que explicar, olha, eu vou cortar isso aqui, eu reformulei, reescrevi e tal, lá e deixei, não. Por que você cortou isso? Então, como é que eu vou te explicar? Por que isso não vai dar certo aqui? Por que não vai ser bem recebido? E até explicar, às vezes é complicado para outra pessoa. Falar, olha, por que isso aqui não vai cair bem? Quando a pessoa entende de cara, quando você aponta e ela entende de cara, ok. Agora, quando ela não entende, a chance da sua explicação funcionar, ela é bem pequena. Ela é bem pequena. E quando você lida com imagem, é mais difícil ainda. Porque se você bater o olho numa imagem e você não entendeu de cara por que aquilo é um problema, você precisou de explicação, talvez você não entenda a explicação também. Às vezes a explicação tem que ser só confia. Exatamente. Agora, o Lula perdeu uma oportunidade gigante e finalmente demitiu o Juscelino Filho, né? Porque, pô, o cara já tá envolvido, né, indiciado em questão de corrupção, já fez um monte de bobagem. Porra, mas como o Rodrigo falou, o seu ministério apagar de uma postagem o maior ícone olímpico da história do país pra botar um computador, cara, de um programa que, tudo bem, por mais importante que seja esse programa, né? Pelo amor de Deus, né? Então se o Lula não demitiu depois dessa, eu já perdi totalmente a esperança, cara. Era um belo motivo, né? Mas vamos continuar falando de Lula, porque rolou nessas últimas 2 semanas, né? Principalmente capitaneado pela extrema-direita, a história de que os atletas olímpicos brasileiros, quando voltassem ao Brasil com suas medalhas, seriam taxados por essa malvada Receita Federal, pelo malvado Haddad, e aí voltaram um pouquinho ali dos memes, né, do Haddad, o taxador, e não o que desonerou, né, como o pessoal do PT acha que ele vai ser conhecido, né? E aí eu achei até que demorou um pouco a reação do governo, da esquerda, para chegar e falar assim, isso aí é mentira. A medalha, ela é isenta, vai passar pela Receita Federal, não tem problema nenhum, não vai ser taxado. Aí eles começaram com a pressão de que, não, a medalha não, mas o prêmio que eles ganharem por
cada medalha, esse sim, depois eles vão ter que pagar imposto, pagar 27,5% quando voltarem ao Brasil. Coitados dos atletas brasileiros. Começaram a se organizar, parece que o Lícholas chegou a rascunhar, né, um projeto de lei, parece que o Cleitinho também estava envolvido, a galera lá da extrema-direita começou a se movimentar, tentar recolher assinatura para passar um projeto. No Twitter começou com aquela pressão, não, e se o governo talvez fizesse uma MP para isentar, né, se antecipasse, e exatamente isso que aconteceu, né, hoje, do dia que a gente está gravando, o Lula assinou uma medida provisória que isenta medalhistas olímpicos de imposto nos prêmios do COB e do Comitê Internacional Olímpico. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, a medalha de bronze, vou considerar atleta individual, tá? Para ficar mais fácil aqui, não prolongar muito. Pessoa que ganha uma medalha de bronze recebe R$140 mil. Quem ganha medalha de prata, R$210 mil. E quem ganha medalha de ouro, R$350 mil. E isso é o prêmio pago pelo COB. E aí, em cima desse valor, né, o atleta teria que pagar, então, 27,5% em cima disso. E aí começou uma polêmica enorme, que, por exemplo, a Beatriz Souza, que ganhou seus 392 mil, né, porque ela teve a medalha individual e mais a medalha por equipe, né, ela teria que pagar, por exemplo, o valor, né, que ela receberia cairia para 285 mil, seria quase 100 mil reais ali de imposto. Que absurdo e tudo mais. Aí também citaram a Rebeca. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam, né, dessa medida do governo. Foi uma medida acertada, tem que isentar mesmo nossos heróis olímpicos, ou foi uma medida errada, que eu vi muita gente de esquerda criticando, por ter feito com base na pressão que estava ocorrendo nas redes sociais e na movimentação da extrema-direita, ou se vocês acham que foi correto, porque agora a bola ficou para o outro lado e o governo que ficou como sendo, né, o Lula, no caso, né, quem acabou isentando isso, que é uma prática que já tem mais de 50 anos, tá? Essa taxação dos prêmios. Eu achei que se deixou pautar pelo Twitter. Eu não gostei. Não achei benéfico pro governo como propaganda. Propaganda no sentido propaganda mesmo, assim. Pegou bem pra caralho e valeu o desgaste com a esquerda, sei lá, ou com quem. Não, acho que se deixou pautar, se empolgou lá com Olimpíada, igual a gente achando que, nossa, agora eu vou entrar no judô e vou virar atleta olímpico. Por empolgação. Assim, é uma parada que, pessoalmente, pro cara que ganhou, pras moças, na verdade, né, porque as mulheres estão arrasando, é bom, pô, não vou pagar. Nossa, isso é ótimo. Mas enfraquece o discurso ou melhor, fortalece o discurso do outro lado de que imposto é injusto per se, que não é verdade. Imposto é uma baliza para convivência em sociedade. Você só tem direitos. Imposto ele está dentro da mesma margem dos direitos adquiridos, assim. Eu só uso o SUS e posso dizer viva o SUS porque todos pagamos impostos. Sabe? Se eu hoje tenho condição de ter um plano de saúde, é porque a minha família há 100 anos veio usando os sistemas públicos que em 1988 virou o SUS. Hospital do Sesc, outras coisas que aconteciam antes e que depois, né, juntou ali. Se eu sofro um acidente de carro, de moto ou de trânsito qualquer e eu tenho direito a ser ressarcida de alguma forma, é porque todo mundo paga a porra do DPVAT, eu pagava. Então isso só ajudou a enfraquecer o discurso que já está muito esgarçado de que impostos são necessários. Fica parecendo o quê? Que tá vendo como imposto é roubo? A hora que o governo quiser abrir mão, ele pode sem nenhum problema. E não é verdade. E a gente, numa empolgação, num espírito olímpico muito exacerbado, a gente deu essa munição de que não, a gente pode abrir mão dessa grana, não vai fazer diferença nenhuma. Então, que diferença faz eu esconder joia dentro de um cavalo e passar na alfândega? Que diferença faz eu não querer contratar meus funcionários com a carteira assinada? Se imposto, o governo não abre mão porque não quer. Se imposto não faz falta. Não estou falando que ia salvar o mundo, né? O que os nossos atletas pagariam. Mas é você dar munição para esse discurso falso, falacioso, de que imposto é roubo e eu posso abrir mão dele a qualquer momento. Eu achei péssimo. Sabe, o governo já estava tendo que lidar com o fato de que foi pago 90 mil reais, eu acho, para a Janja ir para Paris ver as Olimpíadas, não sei o quê. O povo já estava enchendo o saco com isso, do fato dela ter, não sei nem se ela foi, na verdade. E aí
sabe, é mais uma vez eles pautando o governo. É mais uma vez o governo perdendo a oportunidade de transformar uma fake news ou uma discussão que aparece em informação. O governo podia ter feito o quê? Não, vamos explicar aqui como que funciona, para onde vai esse imposto. Por que é importante pagar imposto? Porque se eu isento um atleta olímpico que mandou bem pra caralho e que tá certo de ser recompensado em dinheiro, mas aí eu não vou abrir mão de cobrar de um outro atleta que não é de ponta e tal, mas que ganhou, sei lá, 5 mil reais numa competição. Ele vai continuar pagando. Isso aí, para Neymar e esses outros bunda mole que ganham milhões começarem a falar, não, mas a gente quer ser isento também, porra, a gente recebeu uma premiação aqui, eu quero ser isento também. E aí a gente vai reclamar do quê, né? Foi pulso fraco demais nessa aí. Só uma observação antes do Rodrigo comentar, né? A Receita Federal tinha divulgado uma nota dizendo que não podia abrir mão por conta própria, né, da cobrança, que era preciso mudar a legislação e que, para fins de tributação, os atletas eram enquadrados na norma como qualquer outro trabalhador, que é mais ou menos o que a Ana comentou, né? Que você vai ter lá o jogador milionário, mas vai ter o cara que ganha pouco. E só um outro detalhe, que a proposta do Lícholas era muito mais ampla. Era para que qualquer atleta em competição internacional que ganhasse premiação não pagasse esse imposto. Então, no caso, eu enxerguei dessa forma, né, que o movimento do governo foi justamente barrar esse avanço demagogo da extrema-direita e tentar colher os louros, né, os frutos dessa Sendo ação. demagogo nós mesmos, né? Exato. Eu concordo em número, gênero e grau com a Raíssa, e já que analogia é minha paixão, vamos de mais uma analogia, porque pra mim isso aí foi como, depois de um rally no vôlei, o time adversário, ele manda a bola de graça pra gente. E aí você pode matar a bola na manchete, preparar a bola pra fazer um ataque e ganhar um ponto, mas ao invés de fazer isso, você devolve a bola de graça pra eles de novo, pra eles continuarem batendo, porque foi o que a gente fez, assim, a gente devolveu a bola. A margem que você abre pra isso, ela é enorme, porque você pensa agora que essa proposta do Nicolas Querela, essa proposta é uma merda, essa proposta do Nicolas é uma porcaria, assim, isso aí você abriria muito mais margem. Então a gente manteve no degrau da mesma discussão para eles continuarem subindo, porque depois que você isenta esses prêmios olímpicos, como a Ana Raíssa comentou, então daqui a pouco, sei lá, qualquer atleta de alto nível, como são jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, o que eles estão ganhando, em algum momento vão querer isentar isso também, vão usar isso como justificativa. A gente abriu margem para reformular a legislação e a gente perder a arrecadação, sem muitas justificativas, só para poder seguir um hype. E é um hype muito pequeno, porque é uma coisa que passaria em questão de 1 ou 2 semanas. Em 1 ou 2 semanas, a agenda das agências de notícia ia mudar, ia pular, porque nas próximas medalhas que a gente ganhasse, os próximos assuntos, eles seguiriam outro caminho. Esse assunto de vincular medalhas olímpicas e atletas olímpicos com o seu desempenho agora nas Olimpíadas com ganhos financeiros, isso foi disparado no dia 1º de agosto por uma nota na Veja, que ela resolveu falar quanto que a Rebeca Andrade ganhou de Bolsa Atleta desde 2012. Então, uma coisa completamente descontextualizada. Na sequência dessa notícia, as outras agências de notícia também quiseram plantar notas vinculando o desempenho olímpico com alguma questão financeira. E como a nota da Veja repercutiu muito negativamente, se percebeu que não. A nota tem que lidar com dinheiro, medalha olímpica e atleta. Tem que usar o nome da Rebeca, mas não pode falar mal dos atletas. Então, a partir disso, você começa a criar manchetes. É uma questão, assim, de fluxo de informação em rede, de como é que você consegue acesso. Você faz um estudo de SEO lá e você junta, eu preciso usar os termos medalha, eu preciso falar de dinheiro e eu preciso do nome da Rebeca. Só que eu não posso vincular isso a nada negativo aos atletas, porque a nota da Veja apanhou muito. Então o que eu consigo fazer agora? Rapidamente você encontrou essa pauta que ganhou engajamento. Isso foi muito fácil de observar, assim, essa movimentação depois da nota da Veja no dia 1º de agosto. Mas isso passa. Nas semanas seguintes, você precisa ter uma nova agenda de notícias. E o governo não esperou. Foi muito afobado em fazer isso. E errou feio, porque você tinha saídas muito melhores para poder resolver esse assunto. Por exemplo, além da informação, que ela poderia ter sido passada, como a Ana Raíssa comentou, que tal se depois de explicar você falar, olha, mas agora a gente vai colocar uma proposta aqui para deixar mais explícito ainda, que essa arrecadação que vem com os prêmios que eles ganham nas Olimpíadas, ela vai ser direcionada exclusivamente para os esportes.
Então a gente vai ganhar dinheiro com o esporte e devolver esse dinheiro para o investimento nos esportes. Isso soaria positivo. Daria até para melhorar. Peraí, a gente já tem uma longa tradição aqui de apoio aos esportes dentro dos quartéis brasileiros pelo Exército, então agora quem vai pagar parte dessa premiação dos atletas não é só o COB, é também a parte do Exército, que está com um orçamento muito gordinho. Então a gente consegue pegar parte do orçamento do Exército para pagar esses atletas, porque o Exército é um grande apoio para o atletismo brasileiro, é um grande apoio para o nosso esporte. Cairia bem, dava para fazer isso. Mas ao invés de fazer isso, ao invés de falar, olha, vamos direcionar isso que a gente está ganhando para melhorar o nosso esporte, para nas próximas Olimpíadas a gente sair ainda melhor. Porque se agora ganhando esse dinheiro, vamos pegar esse dinheiro que a gente ganha e investir. E aí você ainda pega o discurso do investimento e você reformula a ideia de que você está investindo, tira essa palavra investimento lá da Faria Lima e traz essa palavra investimento para a cobrança de impostos, que ela é fundamental. Investimento é uma coisa, é um termo já encarado positivamente pelo público. Investir. Você quer investir para ganhar mais, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai investir o que a gente ganha com esporte para poder melhorar o nosso desempenho nas próximas Olimpíadas. Mas a gente não fez isso. A gente simplesmente devolveu a bola para eles fazerem um novo ataque. E vai vir um ataque muito forte que talvez a gente não segure. E, Rodrigo, essa tua ideia foi excelente, né? De pegar o que seria pago e dizer que vai ser redirecionado novamente para o esporte, ou talvez, sei lá, o governo poderia oferecer, já que ele poderia abrir mão, né, desse imposto, né, que segundo que foi dito é que o Lula consultou a Fazenda e a Fazenda disse que não ia ter impacto essa isenção, né, porque meia dúzia de atletas no fim das contas. Então ele poderia chegar e falar assim, não, então a partir de agora, ó, todo atleta que receber aí do COB um valor, o governo vai pegar esse valor e dobrar ele, dar o mesmo valor, só que investindo naquela modalidade que o atleta foi campeão, ganhou uma medalha. Porque aí você pode até incentivar o atleta, ó, o cara que for medalhista, a gente vai pegar aquele valor, dobrar e investir no esporte dele. Porque aí você também traz, né, essa narrativa, você não mexe na questão do imposto, ao mesmo tempo você diz que está ali investindo, cria algum método desse, né? E aí o que vocês falaram é que a questão do ataque que vai vir, e como foi uma MP, o Congresso tem até 120 dias para analisar. E aí, quando essa análise entra no Congresso, ela vira um projeto de lei. E aí, esse projeto de lei, eles podem justamente apensar esse do Nicolas e do Luiz Lima, dessa galera, e tornar a coisa ainda pior, como vocês muito bem comentaram. Então, assim, o governo não só foi afobado, como ele entregou de bandeja o assunto para eles tramitarem no Congresso, coisa que poderia ser tocado num outro ritmo, caso viesse realmente da extrema-direita essa proposta, que só iria começar a tramitar, no melhor dos casos, após as Olimpíadas, porque eles apresentaram o projeto dia 5, o Congresso só volta de recesso no dia 13, a Olimpíada já teria terminado. Mas, enfim, agora, né, a situação já está posta e vamos ver como é que vai ser, né? Falta o governo fazer pilates, Vitor. Falta o governo fazer. Se estivesse fazendo pilates, aprendi a respirar. Respira. Não vai afobado. Não responde rápido assim. Mas aquela resposta típica do Lula, isso a gente tem que analisar, né? Vamos analisar. Eu tenho que receber informação dos meus ministros, a gente vai analisar, vamos ver uma proposta para melhorar isso, para ver se isso é realmente justo, mas a gente tem que analisar, tem que pensar. E aí passou 2 semanas. Não, em outras situações que aí, se um governo tem que responder rápido, ele leva 2 semanas para responder, para se posicionar, né? Enfim, vamos seguir aqui com a nossa pauta, agora para um pupurri rápido de notícias. O Rodrigo mandou uma notícia aqui no nosso grupo, que eu botei aqui, que vai ser um momento Vamos Gir do Partido Novo, pois a Maria Helena, do Partido Novo, ela convocou um protesto após não ter sido chamada para o debate São Paulo, que ocorre hoje, no dia que a gente está gravando, daqui a pouquinho, são 10h07 da noite, da quinta-feira de 8 de agosto, e às 10h30 começa o debate da Band, né, nas principais capitais, acho que é Rio, São Paulo, e tem algumas outras também. E aí ela ficou revoltada porque ela não foi convocada para esse debate, porque geralmente a Band chama ali os 5 primeiros que estão na pesquisa, e ela não estava. Aí parece que tinham dado uma liminar para ela, né, favorável,
Só que essa semana, essa liminar que ela tinha recebido foi cassada e ela volta a não poder participar do debate da Band, que contará com as presenças de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Datena, Pablo Marçal e Tabata Amaral. E antes de vocês comentarem essa convocação de protestos para frente da Band aí da gloriosa Marina Helena, que até o Rodrigo mandar a notícia, eu não sabia da existência dela, a gente teve uma pesquisa da Datafolha divulgada essa semana, onde aparece ali Guilherme Boulos com 22% das intenções de voto, o Datena com 14%, Marçal também com 14%, Tabata Amaral com 7%, a Maria Helena aparece com 4% e obviamente tem o Ricardo Nunes também aparecendo ali com 23%. Eu lembrei que o Dallagnol também convocou O Dallagnol convocou a manifestação em Curitiba e não deu ninguém. Quais as chances disso funcionar, o doutora, qual é? Maria Helena. Também não tinha ouvido. Marina Helena, não sabia quem era. Vou voltar a não saber assim que a gente terminar de gravar. Com certeza, vou voltar ao estado primordial de não guardar essa informação na minha cabeça. E é muito bom, né, ver o Novo sendo esculhambado assim, pois, não que seja esculhambação da Band não chamar, é convenção, mas sendo esculhambado pela falta de votos. O que é muito bom, porque quando o Novo apareceu, tinha aquela aura de que ia ser, sei lá, o novo PSDB, alguma coisa do tipo. E não é ninguém. Vai virar um partido piada, não sabe? Vai perder esses figurão que ainda tem, tipo, Ricardo Salles, sei lá, porque essa galera muda de partido por qualquer coisa e em breve sumirá no limbo. Sei lá, cara, quando o Novo surgiu, eu confundi esse pessoal com quem distribui panfleto na rua, sabe? Eu via a galera com aquela camisa laranja e pensava, vai me entregar panfleto. Era essa a estratégia deles. Eles paravam, você tava no bar, assim, aqui em Brasília os bares, a maior parte você fica sentado fora, né, em calçada e tal, não tem muito, não é o mais convencional, não é o bar que você entra, geralmente o fora. E aí esses caras paravam com esse jeito de quem entrega panfleto e puxava a conversa, quando você via, caralho, os bichos estavam ali, porra, e aí? O que vocês acham que vai rolar na política? Aí você dava o mínimo de ideia, daqui a pouco eles estavam falando do partido. Você falava, o que, bicho? É um partido? Qual que é? A única pessoa que eu vi levar parecer que estava levando uns caras desse a sério foi o Ricardo, meu amigo, nosso ouvinte, que estava inclusive quando estávamos Diego, Adi, Thaís, aqui em Brasília, estava lá, o Ricardo. E o Ricardo ficou horas alugando o pobre coitado desse rapaz e o cara querendo ir embora, ele inverteu o jogo. O cara queria ir embora. E o Ricardo não deixava e ficava, me explica mais. Não sei o que, o cara doido pra ir embora, que é o jeito certo de você tratar essa gente, né? Mas aí, cara, eu queria ter visto o comunicado da Band, que eu aposto que eles mandaram mensagem pra ela só com ninguém se importa com você. Que é isso, cara, ninguém se importa, mas vai ser divertido. A gente não vai acompanhar o debate, porque ele vai começar daqui a pouco, a gente ainda não terminou a gravação, né? Então não dá pra gente repercutir o que aconteceu nesse primeiro debate aqui no episódio de hoje. Mas pensando na última entrevista do Datena, sim, eu suponho que vai ser no mínimo divertido. E ele vai estar na Band, né, cara? A antiga casa dele é até um mês atrás. Eu acho que vai ser bastante divertido. E a gente só vai fazer um adendo ao episódio se alguém cair na porrada ali, tô ali no palco mesmo. Fora isso, a gente deixa pra comentar na próxima semana, mas eu tô quase deixando de assistir o do Rio pra assistir o de São Paulo pelo puro entretenimento. Ou se a Marina Helena invadir o palco. Se a Marina Helena invadir os estúdios da Band pra exigir participar. Aí sim, aí a gente faz um adendo. Exatamente. Rapidinho aqui pra gente encerrar. Não sei se vocês lembram daquele médico negacionista bolsonarista aí da pandemia, o Francisco Cardoso. Ele chegou a ser chamado na CPI da Covid, era um dos que era muito referenciado por Beatriz, Carla Zambelli, cansou de divulgar fake news, ganhou muito dinheiro durante a pandemia, né, com as suas recomendações. Ele foi eleito e será o representante de São Paulo no Conselho Federal de Medicina, né? Rolou essa semana a eleição em todos os estados e a gente teve, pelo que foi apurado, uma maioria gigantesca de pessoas ditas
conservadoras de direita, bolsonaristas ganhando o Brasil afora, exceto algumas exceções. E aí a gente teve a chapa desse cidadão ganhando aí com 37% dos votos. E em segundo lugar ficou a chapa da Melissa Palmieri com 34%, que dizem que era uma chapa mais de uma galera aí progressista. Como é que vocês viram isso rapidamente? É cada vez mais indo pro buraco o CFM, né, cara? Eu acho, e eu tenho esperança, não é só assim, está assim, né? A minha esperança é que o CFM nunca mais se limpe da mancha que foi a atuação deles durante a pandemia. Nunca mais, assim, nunca mais seja levado a sério, ou que passe a não ser levado a sério. Porque o que eles fizeram foi muito sério, assim. Eu conheço várias pessoas, inclusive na minha família. Minha irmã, aconteceu isso com a minha irmã, aconteceu isso com meu irmão, de procurar médicos naquele miolo da pandemia em que a gente ainda estava apavorado, não sabia o que fazer. O atestado médico ainda era de 40 dias. Meu irmão tomou um atestado de 40 dias porque pegou o Covid. E eles indicando, eles prescrevendo, sabe, antibiótico e remédio para verme. Então, assim, é muito difícil levar médico enquanto classe a sério, sabe? E isso é histórico. Então, E eu sei da dificuldade das pessoas que não são assim com a própria profissão, mas é a mesma coisa no direito, é a mesma coisa em várias outras, sabe? Você ter... Mas enquanto instituição, você ser negacionista de pandemia, eu acho que, assim... Eu não esperava um resultado diferente de São Paulo. De verdade, assim, não esperava. A gente viu o que aconteceu em Manaus e, mesmo assim, sabe, o Bolsonaro lá teve mais votação. Então, a classe médica, especialmente o CFM, eles são meio um reflexo da extrema-direita, sabe? Eu não sei por quê. Aliás, eu desconfio por quê. Então, eu espero... Mas por que eu digo que eu espero que eles não se livrem dessa mancha? Porque eles têm que trabalhar ativamente para tirar essa imagem. E não que a gente simplesmente esqueça que eles negaram uma pandemia, que o Brasil foi um país que mais matou propositalmente pessoas durante a pandemia. E eu falo isso assim, sem sombra de dúvidas. Propositalmente, o Brasil foi o que mais matou. Tirando os Estados Unidos, né, que sequer vacina o povo. Mas dentre países normais, sabe, eles colaram na sandice presidencial do governo federal na época sem pensar duas vezes. Eles sequer repensaram o que foi feito. Depois, não teve uma nota, não teve uma coisa tipo, porra, os caras estão... Nada. E eles só esperam que a gente esqueça. Então eu espero que enquanto não haja não hajam medidas efetivas para, porra, a gente quer consertar isso, que eles sejam cada vez mais desacreditados. Que as pessoas reclamem cada vez mais no Twitter que você paga por uma consulta e o médico acha que pode te fazer esperar 4 horas lá porque ele está acima de qualquer outro ser humano, porque ele é médico, sabe? Médico tem que ser tratado como trabalhador. Porque aí você cria uns caras que se acham cientistas, mas são tão imbecis quanto qualquer outro ser humano médio, a maioria, porque a maioria de nós é tão imbecil quanto os outros. Então eles não se diferenciam porque passam num vestibular mais concorrido ou caralho, que é outra coisa que também não deveria existir, é vestibular. E aí, você tem uma porra da pandemia, eles agem da maneira mais anticientífica e anti-humana possível, e depois da pandemia, eles ainda estão nesse esquema, sacou? Não era pra existir assim, nossa, médico negacionista, era pra ele calar a boca dele e sumir do mapa. Não, sabe? E eles ainda gostam da pecha de terem sido, fulano foi negacionista na época da pandemia. Assim, sei lá, eu não imagino você ser um médico decente, uma pessoa decente, e você não ter um profundo desgosto pela sua profissão, ou não pela profissão em si, obviamente, né? Ou pelos colegas, sabe? Por esses caras que são diretores de hospitais, donos de clínicas e que vão subindo até chegar, sabe, a ganhar uma eleição de um conselho. Eu, cara, assim, respeito nenhum. De gratuito, não. Não, e só uma observação, a chapa dele teve apoio, por exemplo, do Luciano Hang e do Lícholas, tamanho. Cara, eu concordo com tudo que a Ana falou. E é um problema de classe, então ele não é tão simples, não é uma coisa que a gente deva individualizar. Não é uma coisa que ela se resolva só no anedotário também. É uma coisa mais extensa e que não é de hoje. A classe médica se colocar como elite.
nacional. Qualquer elite, né? Qualquer classe que se coloca como elite é um problema. E as fundações disso, elas são muito longevas e eu sugiro para as pessoas, para não me estender muito aqui, que vão ler um livro chamado Os Herdeiros, Os Estudantes de Cultura, do Pierre Bourdieu, que ele vai explicar um pouquinho como que acontece essa dinâmica de herança em classe social, como que isso estrutura a nossa sociedade de um modo difícil de desfazer. E no caso da classe médica no Brasil é um exemplo disso. Assim como funciona para advogados, para engenheiros, essas profissões que elas estão ligadas culturalmente à nossa elite econômica e mais tradicional, elas se tornam cada vez mais um problema explícito. Eu preferia ter esquecido quem era esse sujeito, eu já não me lembrava mais. É muito triste voltar a ver o nome dele agora, e ainda ganhando um cargo de representação desse, né? Eu espero que os demais nomes que vão fazer parte desse conselho, que tem alguns nomes mais razoáveis ali também, que não sejam negacionistas, que não se trata só de negacionismo também, mas de um conselho que ele tem um poder de afetar diretamente a vida de parte da população. As decisões, as indicações que elas são feitas por esse conselho, elas afetam diretamente o trabalho de médicos e médicas e que afetam diretamente a população que muitas vezes ela não tem muito recurso para poder discutir com um médico ou sair procurando diversas opiniões. Porque aquela ideia, procure vários médicos, várias opiniões, seria ótimo, mas às vezes a gente nem tempo tem para isso. Você consegue a liberação de um dia na semana, metade de um dia para poder fazer uma consulta, e é aquela hora que você tem, cara. E se você vai ter que seguir os preceitos que aquele médico te indicou, você vai ter que confiar nos exames que ele pediu, na receita que ele te passou, porque se você resolver sair pedindo opinião de vários médicos, quantos dias no mês você consegue pedir liberação do trabalho? Então, no mundo prático, assim, no dia a dia, essas decisões, elas afetam grosseiramente a vida das pessoas. E isso, como a Ana comentou, a gente via e continua a ver a partir da pandemia, que no desespero, na falta de tempo, na pressão, você quer confiar no médico que te atende. A população vai de boa vontade, você quer confiar que aquele profissional que te atende, que ele é competente, que ele sabe o que está fazendo, que ele não vai colocar a sua vida em risco. E é muito triste, desesperador a gente pensar que sim, muitos médicos estão propositalmente colocando a vida de pessoas em risco, pura e simplesmente pela vontade de repetir um discurso político, de fazer parte de uma organização ideológica, sabe? Isso para mim é muito desesperador e triste. Eu não vejo num horizonte próximo como que isso vai se resolver. A gente, alguns anos atrás, né, durante os primeiros governos do PT, a gente conseguiu pensar alguns passos para ser dados nessa direção, como era o caso do Mais Médicos, e que recebeu uma resposta muito negativa dessa classe dominante da medicina. Até hoje eles encaram isso como um problema, porque, como disse esse próprio, né, eleito conselheiro agora, isso, Mais Médicos, sujaria a imagem da profissão, sujaria a imagem dos profissionais. Por quê? Porque você estaria levando saúde de qualidade pelo SUS para uma população desassistida em locais remotos do país que muitos desses médicos não queriam assumir cargo lá, não queriam assumir função lá, por exemplo. Então, ainda perderia o prestígio. Encarar a profissão da medicina como uma profissão de prestígio é talvez o primeiro erro aí, ético, de qualquer pessoa que vai entrar para essa classe. Não é você entrar para isso por prestígio. Não é essa a posição que você tem que ter. É uma posição de servir e prezar pela vida e por diminuir o sofrimento dos outros. Mas a gente vê isso revertido no sentido contrário, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente, é assim que eu observo a classe médica, ainda que sejam louváveis as exceções. Então, concordo com tudo que a Ana Raíssa falou e vamos esperar que a gente tenha vozes dissonantes dentro desse conselho majoritariamente conservador e negacionista. Excelente, excelente. Quer dizer, excelente a sua fala, né? Não a eleição desse sujeito, obviamente. Bom, para a gente fechar aqui, uma notícia rápida divulgada aí pelo governo no dia de ontem, informando que o desmatamento na Amazônia caiu 45,7% de agosto de 2023 a julho de 2024, a maior queda proporcional já registrada para o período, segundo dados do sistema DETER, lá do INPE, e o resultado é um indicativo de tendência da taxa anual de desmatamento, medida sempre de agosto
a julho por outro sistema do INPE, o PRODES. Então, nos 12 meses, houve queda em 5 dos 9 estados da Amazônia Legal, né? Rondônia, Amazonas, Acre, Mato Grosso e Pará. Temos aí mais uma boa notícia, apesar da gente ver, né, continuar vendo ali o Cerrado cada vez mais perdendo, né, a sua vegetação, o Pantanal, né, lá com seus incêndios, que ainda continuam, bem menores, mas continuam. Mas a gente tem aí uma notícia que aparentemente parece ser boa em relação à Amazônia, né? Vocês querem comentar algo? Rapidamente. É só querer fazer. Inclusive, na reportagem está dizendo aqui, né? Então, o resultado teria ocorrido após o lançamento em junho de 2023 do novo Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia. Esse é um assunto que a gente continua, né, sempre que possível, trazendo aqui para acompanhar. Então, encerramos aqui esse nosso Midcast Política, né? Obviamente, os tópicos, né? Vamos agora para as cartinhas da Xuxa. Não temos Thaís Kisuke. Ana, você tem alguma notícia de Thaís Kisuke? Porque ela está lá no Pelourinho, em Salvador, e sumiu do grupo, né? Ué, tá na Bahia, né? O que ela quer com a gente? Muito melhor, tá na Bahia, é só diversão. Vi que ela está passando frio, pois está chovendo. É mesmo? Né? Pegou uma chuva lá, mas Thaís está no modo feirante, então não há tempo para a política. Exatamente, espero que os ouvintes estejam indo lá na, como é que é o nome? Flipelô, visitar Thaís Kisuke. Flipelô. Né? Porque quando esse episódio sair, o evento já vai ter ocorrido. Espero que tenham batido a meta aí de BH e principalmente de Brasília. Então eu vou ler aqui os comentários, ó. Lá no Spotify, temos aqui, ó, Vera Lúcia Bud. Ana irretocável nas falas sobre Estados Unidos e religião. Thaís sempre cantando bem. Emoji de palminhas. Agora, ó, Cristiane Vasconcelos. Ana, pra você. Ana foi polêmica no episódio passado, Rodrigo. Ana, concordo contigo em parte, mas num país que está virando de maioria evangélica, se formos por aí, não ganhamos uma eleição. Para ter evangélicos que se aproximem da esquerda, ela precisa buscar um caminho, oferecer alguma possibilidade ainda que retórica. Tem limites para isso? Claro, não sei bem o quanto estão sendo respeitados. Também achei o discurso ridículo, mas é necessário viabilizar um jeito de fazer isso sem a esquerda se perder dela mesma, ou não tem mais eleição para nós. Essa é a... É o dilema, né? É o dilema aí. Então a gente tem aqui, ó, o Pedro Barreto, melhor paródia de todos os tempos, por mais midcast pancadão. Douglas Santana, a fala de Ana Raíssa sobre a fala do Lula foi incrível de ótima. Me ajudou muito a raciocinar muito do porquê eu estava de porre do Lula 3 e não sabia, por muito bem, em palavras, o porquê disso. Servindo bem para servir sempre. Tem aqui o Glaucio Souza. Padaria. Tem o Glaucio Souza falando sobre a questão da taxação, né, do G20, né, ele falando que a ideia é ter um pacto, né, de todos os países, cobrem imposto, e aí os bilionários não teriam para onde levar a sua fortuna, nem sem ninguém cobrando. Belíssimo de um sonho, né, já que a Ana citou padaria, né. Aí a gente teve o Márcio... Porra, pelo amor de Deus! O Márcio da Rochela, lá no Twitter agora, né, falando que, ó, desafiei o Pilates do Vitor porque já leram o pedido de casamento meu, inúmeros sarcasmos, minha predileção por Ana Raíssa e a Anta na Praça Tiradentes. Sou o cara que dá R$30 no Pix, amo vocês. Ana, queria dizer não, mas acho que ele correu do desafio, hein? Agora vai querer elogiar, né? Porra. Então o Vitor venceu essa. Exatamente. Pronto, por WO. Né? Valeu, Márcio. É mesmo, o Márcio tá sempre comentando. Teve uma vez que a gente leu 3 comentários dele por meios diferentes. É um cara que se dedica a nós. Obrigada, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Continue assim e valeu aí pelo comentário. Acho que é isso. Eu olhei lá no Instagram, cara, não vi ninguém comentando, só a Vera Lúcia que eu já citei aqui pelo Spotify. Então vamos agora falar sobre os nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa lá no apoia.se/midcast. Temos a Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Cadídia Albuquerque, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Liane do Espírito Santo, Wagner Gomes, Ricardo Jaloto. Temos aqui também Eduardo Vasconcelos, Fernando Lira, Rodrigo Antônio Lima da Rocha e Guilherme Anselmo. A galera do Pix, temos aqui, ó, Leonardo Gandolfi,
O Márcio da Rochela, né, que ele mesmo já tinha dado spoiler. O Braulio Gomes. Deixa eu ver mais quem aqui. Fechamos nesses aqui, da galera do Pix na categoria de R$20 ou acima disso, né? E na categoria Beijo, um beijo da Lhama, lá no Apoia-se, temos o nosso queridíssimo Rafael Cavalcante, o Rene Barcelos, a Camila Neiva e a prima do Alexandre de Moraes, a Laís de Moraes. Temos também aqui o Jorge Leonan. E lá no Pix temos o nosso queridíssimo Bruno Felipe Teixeira, além da Cristine da Silva Medeiros. Aliás, Cristine, você que colabora aí pelo Pix, né, na categoria, como se fosse na categoria Um Beijo da Lhama, com R$50, caso queira assistir a nossa gravação, manda uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram, passando aí o seu contato para que a gente possa passar o link para você quando tiver gravação. Beleza? Então, Rodrigo e Ana, este podcast foi apresentado por mim, Victor Souza, por você, Rodrigo Hipólito, e por você, Ana Raíssa. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmedia no Twitter e no Instagram. Blue Sky não vale falar? Acho que não, né? Vocês já não falam mais, então não vou falar não. Tem o canal do WhatsApp na descrição do episódio, caso você queira receber ele em primeira mão quando sai o episódio. E quais são as redes sociais de vocês? @Lama, só no Twitter, porque o Twitter ainda tá, né? Ou na descrição do episódio, caso você não tenha entendido nada. O link da Cara, tá virando tradição falar a rede Rodrigo, social. da próxima a gente pode trocar. Eu falo a sua, você fala a minha. Olha só. Excelente. Então, valeu, Rodrigo, valeu, Ana. Até a próxima semana. Valeu, ouvinte. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Falou. Tchau.